Eu nem ia fazer vídeo sobre isso porque não é exatamente a minha praia, mas estão pedindo tanto, vamos então falar da legalização da maconha no Canadá. Eu tenho certeza que vocês estão cientes disso, porque as minhas redes sociais estão explodindo com gente me mandando a notícia que eu já estava ciente há muito tempo, porque isso já está rolando nos círculos legislativos do Canadá já tem um bom tempo. A maconha foi legalizada no Canadá para uso recreativo, ou seja, você pode fumar maconha de boa, é uma substância completamente legalizada agora. Já era quase legalizada no sentido social da coisa, porque aqui não existe o mesmo estigma que existe no Brasil do consumo da maconha, que foi algo que me chocou muito quando eu emigrei pro Canadá. Quando eu cheguei aqui em 2003, eu comecei a me entrosar com pessoas lá da região onde eu morava, ir pra festinha e coisas do tipo, e aí foi a primeira vez na vida, eu tinha o quê? 19, 20 anos na época, e foi a primeira vez na vida que eu vi alguém acendendo um baseado, mas não apenas acendendo um baseado, mas fazendo isso na frente de todo mundo, com a maior naturalidade do mundo. E aí eu percebi que muitas das conversas da galera com que eu andava orbitavam ao redor disso, do consumo da maconha, né? A cultura da maconha. Eu tô fazendo aspas agora, porque eu tô com o ombro operado, é uma aspa torta, né? Só de um lado. Enfim, isso foi algo que muito me chocou quando eu cheguei aqui. O fato de que as pessoas falam sobre fumar maconha com a maior naturalidade do mundo. Eu morei no Brasil boa parte da minha vida e eu estudei em faculdades federais, ou seja, onde diz o estereótipo que as pessoas, né, são chegadas. E ainda assim, eu nunca vi ninguém falando disso com a naturalidade que eu via falando aqui. Demorou bastante pra me acostumar a isso. Hoje eu já vejo com muito mais naturalidade. A minha opinião sobre maconha mudou pra caramba. Eu conheço várias pessoas que fumam, não é muito minha praia. Eu não gosto nem de beber, mano, que dirá então fumar maconha, né? Não é muito minha praia, mas eu, como alguém que tende pro lado libertário da força, vamos dizer assim, eu sou a favor da liberação, porque eu não acho que compete ao Estado dizer a você, um adulto, o que você pode ou não pode colocar no seu corpo por questões supostamente de saúde. Porque se fosse assim, o álcool também deveria ser ilegal, o cigarro também, fast food então nem se fala, açúcar, refrigerante, tem várias outras substâncias que a gente usa porque a gente tem o direito de usar, é a nossa liberdade, a gente fez essa escolha e o governo simplesmente deixa você usar porque o governo não tem o papel de ser um babá, afinal de contas, né? Por algum motivo, para algumas drogas, o governo decide que não, ele não pode deixar que você as consuma. A questão da legalidade da maconha traz também a pauta, a discussão de legalidade de outras drogas, porque se a gente for seguir esse raciocínio à sua conclusão lógica, né, se o governo não é um babá, então ele não deve dizer o que você pode ou não pode usar, então por que apenas parar na maconha? Por que não legalizar também a cocaína, ou o crack, ou sei lá o que for, né, metanfetamina? E eu não sei como eu me sinto em relação a isso. Obviamente, como eu falei, essa é a conclusão lógica desse argumento, né? Se o governo não pode ser babá, se você como adulto pode usar o que você quer, então por que parar na maconha, né? Eu não sei como eu me sinto em relação a isso, porque talvez a minha consistência nesse argumento falhe um pouco, né? Eu sou mais a favor da legalização da maconha, porque primeiro que existem vários outros usos para maconha que não são apenas os recreativos, não é apenas chapar a cabeça, né? A maconha tem usos medicinais, a planta da maconha mesmo tem vários usos industriais, né? Existem compostos feitos da maconha. Eu posso falar bobagem porque isso não é minha praia, mas eu entendo por alto. Eu tenho vários amigos que curtem essas paradas, então eu entendo muito disso através do que eu ouço deles, né? Então, eu sei que a maconha, ela tem uma imensa utilidade, tanto tem a questão recreativa, que é o que todo mundo conhece, tem a questão de o produto da polpa da maconha, ela pode ser um substituto para o papel, por exemplo, aparentemente é até mais sustentável do que a indústria madeireira que se usa para isso, né? Tem essa questão de compostos da maconha são usados como analgésicos e não a parte o THC, né, que é o tetrahidrocannabinol, acho que é o nome. É isso, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver aqui. Tetrahidrocannabinol, pra quem não manja, eu tô sabendo pra caralho até. Então, é isso, né, tirando o THC, que é essa parte mais, que é o motivo pelo qual a galera fuma maconha, tem outros usos também, então fica muito mais difícil justificar a criminalização da maconha, quando você leva isso em consideração. O crack, ele é um produto completamente sintético, quer dizer, não completamente porque ele é um subproduto da cocaína, e a cocaína vem da folha da coca, né? Então ele não é completamente... Mas, por exemplo, metanfetamina é completamente sintético, é completamente químico, não é nada que cresce do chão. E ele não tem outros usos, né? Tipo, ele é feito especialmente só para aquilo. A maconha, por outro lado, não. Então eu consigo ver os argumentos
que são a favor da legalização da maconha de uma forma que não justificam a legalização de outras substâncias, até porque a maconha, se você for comparar com outro... Peraí que a cadeira tá um pouco baixa, mano. Como é que eu vou subir essa cadeira aqui com um braço só? Peraí. A maconha tem pelo menos esse argumento de que ela gera outros produtos que são bastante úteis. Não apenas a questão que é o motivo pelo qual 99% das pessoas querem que ela seja legalizada, né? Que é ficar loucão. Muita gente pergunta, Easy, agora que a maconha é legalizada, você vai querer experimentar pra ver como é que é? Não, como eu falei, eu não bebo, né? E eu já sou visto como esquisito entre os meus amigos por não beber. Eu sou o único do meu círculo social, eu e a minha namorada, Natália, que a gente não bebe, não fuma, a gente não é muito dessas coisas, né? Então eu tô de boa. Eu não acho que a proibição ela impede tanto assim alguém que esteja curioso de experimentar, ainda mais num país como o Canadá, onde literalmente todo mundo ao meu redor fuma maconha. Eu já fui oferecido maconha mais vezes do que copo d'água, se você parar pra pensar. Então, eu não tenho muita vontade. Esse negócio de alterar a consciência não é muito a minha praia. Como eu falei, eu não gosto nem de beber, cara. Eu já sou visto como esquisito por causa disso, então não é muito minha praia. A minha namorada, ela é meio straight edge. Eu não sei se essa expressão ainda se usa no Brasil, ou se sequer se usou. Os straight edge é uma galera que não curte bebida, não curte fumo, né, cigarro, droga, não curte nada, né? Alguns straight edges mais extremos nem transam. Felizmente não é o caso da minha namorada, mas é isso, tem a cultura straight edge, que eles são totalmente contra qualquer tipo de consumo de coisas assim que prejudiquem o seu corpo, vamos dizer assim, ou coisas ilícitas, né? A cultura surgiu no final dos anos 80, começo dos anos 90, se não me falha a memória, e eles são marcados por geralmente eles fazem uma tatuagem de um X preto, e a origem dessa tatuagem, eu já falei essa história no 99 Vidas, eu acho, foi nos shows que rolavam nos Estados Unidos, em locais que permitem entrada de menores de idade, mas tem uma área do show onde se vende, né, bebida e coisa do tipo. Então, quando você entra no show, você mostra a sua carteira de identidade, e se você for menor de idade, eles botam um X na sua mão com uma caneta lá, uma caneta de isopor que não sai tão fácil com a água, que é pra que você não possa entrar na área onde tem bebida e aí você não possa comprar bebida, né? E aí, então, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu e a Natália meio que somos straight edge, mas não por causa de uma filosofia de vida, nem coisa do tipo, é porque eu realmente não gosto do gosto, não gosto do sabor de bebida, a Natália também não. E como ela é bem contra esse tipo de coisa, a Natália é um pouco conservadora nesse sentido. Ela não curte bebida, não curte maconha, nem coisa do tipo, eu também não. Mas pelo fato de eu estar namorando com alguém que realmente não gosta de forma alguma, isso me tira ainda qualquer vontade que eu teria de experimentar. Então, meu ponto é o seguinte, tô de boa. Agora, o que inevitavelmente vão comparar, vão fazer esse contraste com o Brasil. O Brasil poderia se beneficiar com a legalização da maconha? Isso funcionaria no Brasil? E é muito difícil a gente comparar dois países, mesmo países parecidos, né? Se você for comparar a experiência de legalização mesmo com um país da América do Sul com o Brasil, tem tantas diferenças culturais, sociais, econômicas, que até uma comparação próxima dessa fica um pouco inviável. Que dirá então comparar o Canadá com o Brasil? Mesmo tendo morado no Brasil uma parte da minha vida, eu morei por 15 anos, quase 16 anos no Canadá, a essa altura do campeonato, eu ainda acho que é muito difícil comparar os dois países. Vai ser interessante essa experiência da legalização, embora na prática, como eu falei no começo, a maconha já é praticamente legalizada no Canadá, no sentido de que a polícia não realmente gasta muitos esforços indo atrás de gente que fuma baseado. Eles encaram com uma certa naturalidade, como eu falei. Dependendo do local onde você vai no Canadá, aqui em Calgary mesmo, no verão, você passa por algumas áreas, você sente o cheiro da maconha no ar, porque tem a galera que fuma assim abertamente. Tanto é que, mano, eu achava muito esquisito quando eu era mais novo, quando eu tinha chegado aqui, que eu ia pras festinhas, né, e tal, e a galera ia pra varanda pra fumar e tal, e maluco acendia-lhe um baseado, e tipo, tem gente passando na rua, tem carro passando, e os caras nem se constrangiam, tá ligado? Porque é visto, como eu falei, com uma certa naturalidade mesmo. Então, na prática, a legalização aqui, o que ela faz ela impede que mais recursos policiais sejam desperdiçados com algo que, na real, não causa o mesmo problema aqui no Brasil. A gente não tem um narcotráfico como a gente tem no Brasil, a gente não tem a violência oriunda do tráfico aqui no Canadá como se existe no Brasil, então faz bastante sentido, talvez faça mais sentido de um ponto de vista pragmático, de um ponto de vista de segurança pública, legalizar a maconha aqui do que no Brasil. Novamente, não sou especialista nisso, nem fumar maconha eu fumo, então eu não sou especialista em nada que eu tô falando aqui, nem em segurança pública, nem na maconha, mas eu digo o seguinte, resistam à tentação de fazer comparações diretas entre a experiência de legalização no Canadá e no Brasil. Não é tão simples assim. Eu sei que pra análise na internet de 10 minutinhos no YouTube, a melhor coisa é fazer comparação simples, mas não é tão simples assim. Enfim, gente, vou ficando por aqui. Como eu falei, já tô operado do braço, tô hoje aqui em casa, mas eu tô passando as próximas semanas na casa da minha mãe, então os vídeos aqui vão ser, né, eu não sei, eu não posso fazer muita promessa sobre
sobre as próximas semanas aqui no canal. Mas eu vou tentar fazer mais live stream porque é um pouco mais simples. E tá começando a doer, vou tomar lá meu analgésico. É isso aí, gente, até a próxima.